Comigo aqui no estúdio, médico, ex-vereador por 2 mandatos e agora candidato a deputado estadual, Eduardo Carneiro. Boa noite, doutor. Boa noite, Pedro. Obrigado por estar aqui mais uma vez. É um grande prazer para conversar com você, com a sua equipe e toda a população da nossa Guarulhos. Seu partido é o Podemos? É o Podemos. Tá certo. O senhor trocou uma suplência, né, do Cidadania, o primeiro suplente do Cidadania, para ingressar no Podemos e tentar disputar a vaga de deputado estadual. O senhor não foi reeleito vereador. Por que o senhor acha que agora tem chance de ser eleito estadual? Bom, com relação a abrir mão da primeira suplência, Pedro, eu acho que o projeto político, eu já tinha tido 2 mandatos como vereador, com uma experiência muito interessante, uma vez como oposição, outra vez como líder de governo. Claro que são experiências diferentes, mas que engrandecem muito o conhecimento político, mas não me acrescentaria muita coisa do ponto de vista de projeto político. Eu já tinha um convite do presidente municipal, João Dárcio, e da própria presidente nacional do partido, a deputada Renata Abreu, para me filiar ao Podemos. Então nós encaramos, aceitei o convite, fomos para lá, e mais do que uma candidatura a deputado estadual pelo Podemos na cidade, o único do Podemos na cidade como candidato, nós temos todo um projeto Podemos, a nível nacional, a nível estadual e também a nível municipal. O senhor está fazendo alguma dobrada com algum federal? Sim, eu faço a dobrada com a deputada, a nossa presidente nacional, a deputada Renata Abreu, né, que tem uma relação muito próxima a Guarulhos, tem uma relação muito próxima com o partido na presidência do João Dárcio, inclusive já trouxe várias emendas para a cidade, né, comparando inclusive emendas em termos de valores que foi trazido por deputados, inclusive, que têm um mandato muito relacionado à cidade de Guarulhos, emendas com valor, inclusive, maior de que pessoas que já têm um vínculo político direto com Guarulhos. Guarulhos já tem 2 deputados estaduais, o Xerife, né, que é do Republicanos, e o Márcio Nakashima do PDT. Como é que o senhor avalia esses 2 deputados estaduais? Eu acho que cada um tem o seu projeto, cada um tem seu formato de política. Eu acho ainda um pouco aquém das necessidades da cidade. Acho que a cidade, pelo tamanho, pela complexidade, ela tem plenas condições de eleger mais deputados estaduais. Eu acredito que dentro da nossa população, eu acredito que a gente tem condições de eleger 5 deputados ou 6 deputados estaduais na cidade. Infelizmente, as últimas eleições, nós vimos que muitos votos foram para alguns deputados que sequer pisaram nos 4 anos aqui na cidade. Vimos a campeã de votos para deputado estadual, que não trouxe sequer uma emenda para a cidade, nenhum tipo de vínculo. Então, realmente, a cidade de Guarulhos, pela sua complexidade, pelo seu tamanho, deve analisar muito bem aquelas pessoas, aqueles candidatos que tenham vínculo com a cidade. Não obrigatoriamente ser da cidade, mas que tenham um vínculo político com a cidade, porque se é uma coisa que deputados, tanto federal como estadual, pode ajudar a cidade, é trazendo as emendas. O seu partido tinha uma expectativa de lançar o Sérgio Moro à presidência, né? E agora o partido apoia quem? O partido apoia o Rodrigo Garcia para governador e a Simone Tebet para a presidência, né? Eu acho que foi uma posição bem sensata do partido. A gente vive aí um tiroteio, né, que não resolve absolutamente nada. Isso não resolve os problemas da nossa sociedade. Eu acho que nesse momento a gente precisa de políticos que realmente possam ter uma articulação tanto à direita como à esquerda. Nós entendemos que com a candidatura da Simone Tebet à presidência e do Rodrigo Garcia é uma grande alternativa para a população. Bom, o senhor teve 2 mandatos, um na oposição ao PT e outro como líder de governo do Guti, no primeiro mandato, né? O que o senhor destaca desses 2 mandatos? Bom, o primeiro mandato como oposição, eu cheguei a ouvir inclusive do próprio prefeito na época, o prefeito Almeida, a quem eu tenho muito respeito, que a oposição feita de uma forma responsável, você engrandece o mandato. Eu acredito que eu tenha ajudado muito, por incrível que pareça,
Eu ajudei muito o governo Almeida na época, fazendo algumas críticas pontuais, mas uma crítica construtiva, fazendo crítica e sugerindo alguns projetos, algumas tomadas de decisões. E eu acho que a oposição tem o seu valor dentro do processo democrático. Por outro lado, ser líder de governo é uma realidade totalmente diferente, que você também tem que comandar uma articulação entre a oposição e entre a situação, levar os projetos de governo para ser votado, discutir isso. E dentro do meu mandato enquanto líder de governo, eu contestei também, eu não simplesmente disse amém àquilo que vinha do governo. O governo Guti sabe perfeitamente que a minha posição, além de líder do governo, era de contestar algumas coisas que vinham, determinados projetos que vieram. Nós fizemos várias correções no meu gabinete, que era extremamente técnico, e alguns projetos nós devolvemos. Eu acho que cabe ao líder de governo, a quem lidera o legislativo, a ter esse posicionamento, um posicionamento crítico, de inclusive alertar ao executivo que determinado posicionamento não está correto e ele deveria rever. Eu fiz isso em algumas situações, claro, de uma forma ética, de uma forma responsável, inclusive para proteger o governo a que eu representava no Legislativo. O senhor, depois que não foi reeleito no final do seu mandato, votou pelo fim da Proguaru. O senhor se arrepende desse voto ou tem orgulho desse voto? Não, o fim da Proguaru, na realidade a Proguaru, Pedro, já era uma situação falimentar há muito tempo. Eu acredito que a Proguaru ela não acabou no governo Guti, ela acabou já durante os 16 anos anteriores, ela vinha realmente sendo utilizada de uma forma inadequada, politicamente sendo utilizada de uma forma que era muito mais uma situação política do que uma situação administrativa. Nós tínhamos lá mais da metade dos funcionários e que já em idade de aposentadoria, não tinha uma mão de obra que não foi se renovando. Eu fui, para você ter ideia, eu tive a minha posição de colocar uma emenda no projeto, que eu vi que o projeto na época, ele ainda não estava completo. Eu fui o autor da emenda que nós votássemos pelo fim da Proguaru, mas que durante 6 meses nós pudéssemos fazer, sim, uma auditoria por um instituto ilibado, né, de reconhecido poder técnico, que avaliasse se realmente existiria uma outra saída para Proguaru. Nós fizemos a nossa parte, porque quando o projeto veio, ele veio sem esse estudo. E eu acho que eu alertei, inclusive, o governo, que do ponto de vista legal, ele poderia ser contestado nesse argumento. Eu fiz a emenda e, contrariamente, pessoas do governo que não queriam que eu fizesse a emenda. Mas eu me responsabilizei como vereador que era, independente de ser líder do governo, coloquei a emenda e o estudo ficou para o ano seguinte. E foi feito o estudo. Havia um rumor na época que o senhor já estaria meio rompido com o prefeito Guti. Como é que é a relação hoje? Não, a relação política, obviamente, eu estou hoje num outro projeto político. Eu tenho uma relação boa com a pessoa do Guti, como tenho uma boa relação com o prefeito Almeida, com o prefeito Eloy, que são pessoas de um modelo que eu não aceito. Eu sou contrário ao tipo de trabalho da esquerda, mas o projeto político é outro. Sem dúvida, eu estou num outro projeto político. Tanto é que eu tenho uma candidatura totalmente independente, né? Eu sou apoiado pelo meu partido. O prefeito Guti apoia um outro candidato a deputado estadual e ele tem todo o direito de fazer isso. Eu acho que a política é assim, não há nada de mal nisso, eu acho que isso é normal, mas hoje eu faço parte de um outro grupo político. Isso, não vejo nada de anormal nisso. O senhor, quando perdeu a eleição para vereador, o senhor questionou o resultado em relação ao seu então colega de partido, Ticiano Americano. Como é que ficou esse assunto? Bom, esse formato para mim isso é uma página virada. Eu gosto de usar muito uma frase do meu colega e irmão, Dr. Zé Mário, né, que nós temos uma grande estima, que
que toda vez que você não pune, né, a impunidade ela é a mãe legítima da reincidência. Eu fiz a minha parte. A partir do momento que eu era vereador, chegaram algumas denúncias comigo e eu toquei para frente. Eu fiz o que tinha que ser feito. Ministério Público estava ciente, a Justiça daqui e a Justiça Federal cientes. Vejo que a impunidade continua sendo a mãe da reincidência. Aquilo que você não pune, ele vai ser feito novamente. E vejo, em algumas situações, que ainda acontece em determinadas situações que eu já tinha dito lá. Não é que eu saí atirando, eu fiz a minha parte como cidadão. Eu tenho uma vida independente, tenho a minha vida médica. Eu sou médico por vocação e faço política por convicção. Eu tenho convicção dos meus pensamentos, eu sei que a política é transformadora e independente de estar aqui ou acolá, eu vou sempre estar defendendo aquilo que eu acredito. Bom, o doutor Eduardo Carneiro não foi a favor da taxa do lixo. Não estava vereador. Eu gostaria de saber, como cidadão, sua opinião sobre a taxa do lixo. Infelizmente, uma decisão muito errada, né? Como eu disse para você, Pedro, e eu gostaria de passar isso para os seus ouvintes, alguns projetos, enquanto eu estava como líder de governo, eu mandei devolver. Eu falei que não estava correto e que refizessem o projeto. Na época, no meu mandato, nós começamos a discutir a taxa ambiental do aeroporto. Eu fui, inclusive, relator de uma SEI do aeroporto, onde nós estudamos todo o impacto do aeroporto na cidade, as medidas mitigadoras, compensatórias e a parte ambiental. Nós tivemos reunião, inclusive, com alguns técnicos que participaram de uma taxa similar em outros aeroportos pelo mundo, inclusive no Charles de Gaulle, na França. E mostraram, e nós estávamos ainda em estudo. Eu tenho a sensação que se eu estivesse lá, realmente eu iria pontuar isso. Eu não iria aceitar, porque eu acho que o povo não aguenta mais taxa. Não tem... Antes de você criar uma taxa, inclusive ambiental para o aeroporto, por que não se cobra adequadamente o IPTU que não paga? E que já foi reconhecido pelo STF, inclusive, né? Ao invés de fazer uma taxa de lixo na cidade, por que não se cobra os grandes devedores? Eu acho que o raciocínio está diferente. Então, o poder público, muitas vezes, ele tem falhas de um lado, e a falha dele mesmo, ele procura compensar com novas taxas. O meu parecer é que, realmente, tanto uma como outra, ela não deve existir. Mais taxa, nós aguentamos. Eu, independente da minha vida médica e política, eu também sou empresário da cidade. Ninguém aguenta mais taxa, né? A carga tributária, ela precisa ser revista. Então, rever a taxa ambiental do aeroporto? Sim, vai lá e veja o IPTU. E os grandes devedores, como fica? Né? Por que não rever a situação dos grandes devedores ao invés de fazer uma nova taxa de lixo? Tanto é que foi equivocado a situação que agora o prefeito mandou para revogar essa situação, até por questão de pressão popular. Acho até, conhecendo o governo, né, claro que o governo hoje tem um perfil totalmente diferente de quando eu estava como líder de governo. Muitas vezes, alguns técnicos e alguns secretários acabam induzindo o prefeito a algumas situações. Eu acho que os técnicos e os secretários, eles devem alertar o prefeito de toda posição que ele tome, quais serão as repercussões sociais, financeiras, políticas, e eu acho que isso não aconteceu. Claro, o prefeito é o mandatário da cidade, né? Cabe a ele a decisão final, mas tem uma equipe por trás. E conhecedor que eu tenho do governo, acho que essa ideia pode ter vindo de um outro formado, de algum super mega blaster secretário que teve uma ideia brilhante e colocou, infelizmente, o prefeito numa situação muito complicada. Acho que foi do americano? Não, eu acho que foi de um super mega blaster secretário. Não sei. A conclusão cabe a você, que é inteligente de política. Tá certo. Faltou alguém dizer para o prefeito menos? Não, eu acho que
Talvez não criticando o atual líder, que tem a sua função, é um cara que eu admiro muito. Gilvan Passos. Mas o líder de governo, ele não pode ser apenas líder da Câmara e comandar aquele processo de votação. Ele tem que participar. Infelizmente, para mim, né, infelizmente inclusive para a cidade, em algumas situações no próprio governo Guti, eu fui algumas vezes persona não grata. Persona não grata porque muitas vezes você mexe numa determinada ferida e muitas vezes algumas pessoas não gostam de ser contestadas. Quando você tem uma gestão pública, você tem que ter a responsabilidade e não ter medo de mexer na ferida. Acho que como médico eu não tenho esse problema de mexer em ferida. Mas o senhor não tinha o controle político da Secretaria de Saúde? Não, não tinha. Eu não tinha sequer um secretário indicado por mim na Secretaria da Saúde. Eu participava de algumas coisas na saúde. Eu tive, na minha avaliação, grandes ideias para o governo Guti. A ideia de funcionar o terceiro turno foi uma ideia nossa, de funcionar até às 21 horas. Sim, a ideia de troca de serviços, de instituições privadas compensarem suas dívidas com serviços, foi ideia nossa. Nós apresentamos, mas não cabe ao vereador, mesmo ao líder de governo, de definir esse tipo de política. E são várias situações que eu acho que a gente poderia estar passando por um momento melhor na saúde. A ideia de defender um modelo híbrido na saúde também foi minha. Eu apresentei isso algumas vezes. Modelo híbrido o quê? Nós temos todas as unidades básicas que têm médicos, obviamente que tocar o serviço com o serviço público. Aquelas que nós temos dificuldade de levar médico, como Água Azul, como Santo Afonso, bairros muito distantes, por que não terceirizar com cooperativas médicas? Essa ideia foi minha que eu apresentei ao governo. Infelizmente não foram aceitas, mas são ideias que eu tenho plena convicção que não resolveria os problemas, que iria melhorar muito o atendimento. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, com a minha experiência dentro da área, Pedro Notário. Eu soube de um almoço do senhor, prefeito Guti, doutor José Mário, e o irmão do Guti, o Felipe Costa. Me parece que ali estava nascendo uma dobradinha. O que o senhor achou da desistência do Felipe? Isso é uma decisão muito pessoal dele. Eu não conversei com ele, inclusive, com relação à decisão do Felipe, pessoa que eu também tenho uma relação boa, não é tão próxima, né? Mas foi uma decisão deles. Nós conversamos sobre várias coisas, inclusive da própria saúde pública, mas nós, na realidade, naquele momento não se decidiu nada do ponto de vista de eleição. Eu ainda pensava em outro modelo político que eu pudesse participar. Mas, a partir do momento que nós entramos no Podemos e que nós começamos a conversar com a Renata, que tem uma cabeça política realmente notória e conhece a política do nosso país muito bem, trabalhadora, muito articuladora, realmente eu comecei a entender que a gente, com a nossa experiência numa cidade como Guarulhos, a gente pode fazer muito mais pela política. Então, eu aceitei o convite de sair como candidato a deputado estadual. Só para finalizar, qual a sua opinião sobre o secretário de governo americano? Você é muito expert em colocar temas desse aspecto. O secretário americano é uma pessoa extremamente hábil do ponto de vista político. Ele tem vários mandatos. Tenho o meu respeito enquanto pessoa, enquanto secretário, mas eu tenho divergências políticas, né? Acho que a gente pode conduzir a cidade de um outro formato, né? E às vezes pessoas que estão na política já há muito tempo ainda têm algumas ideias um pouco, na minha visão, um pouco ultrapassadas. A gente deve avançar, né? Eu tenho a sua idade, nós temos 62 anos. Independente de termos 62 anos, a gente tem que atualizar todo dia. Eu, na minha atividade como médico, eu me atualizo todo dia. Na política também tem que ser assim. Você tem que estudar, você tem que ver como é que está a política no seu dia a dia e você tem que melhorar a cada dia. Do ponto de vista político, realmente, eu tenho grandes divergências, mas respeito a pessoa e o secretário. O senhor e o americano continuam de cidadania, o senhor estava de cidadania, e o senhor acha que em algum momento ele e o Tiziano atrapalharam a sua reeleição?
Não, eu acho que eles fizeram o trabalho deles. Eu tenho um grande respeito pelo Tiziano, inclusive. É um jovem, né, que está se mostrando aí um bom vereador. A minha divergência política com o secretário americano, ela é bem clara, é uma divergência política, né? Lá na época, eu tinha divergência com algumas tomadas de posição. Acho que se eventualmente eu tivesse no governo, a taxa de lixo talvez, bem provável que não teria sido votada, porque realmente foi uma infelicidade muito grande. E acho que o secretário de governo, ele tem um poder muito grande em algumas decisões com o prefeito. Essa é a minha humilde opinião. Posso até estar enganado, mas essa é a minha opinião. Ok. Agradeço a presença do médico, ex-vereador Eduardo Carneiro, hoje candidato a deputado estadual pelo Podemos. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que nos assistem. É sempre um prazer vir aqui discutir um pouquinho de política e falar um pouco da nossa cidade. Até uma próxima. Vamos lá, produção, 18h36.